Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 9 de agosto, quarta-feira. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Caso você ainda não tenha conta na XP, aqui na descrição tem um link para você clicar. Ali dá para você abrir a sua conta de uma maneira bem tranquila, bem rápida, segura e não paga nenhuma taxa de manutenção, beleza? Assim que aparecer na nossa lista de clientes, entraremos em contato para a gente formatar um plano de investimentos junto com você, beleza? Bom, agora, se você está chegando no canal, né, ainda não conhece o trabalho aqui, tem uma playlist ali do Descomplicando Finanças para você aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, né? Eu botei ali alguns conteúdos totalmente gratuitos. No campo dos comentários você também pode colocar sugestões, né, aqui, que aí eu posso preparar o material para poder explicar melhor para você, porque a sua dúvida pode ser de mais pessoas, certo? E não deixa também de se inscrever, né, e ativar o sininho de notificação. Dá aquele like, compartilhar com seus amigos, para que o giro de mercado possa chegar a mais pessoas, né? Aqui a gente faz um morning call com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, agora vamos entender o que aconteceu no mundo, né? O que está acontecendo, o que aconteceu ontem que fez o nosso Ibovão da Massa continuar o seu ponto de queda, né? Continuamos cedendo ali na casa de 0,2%. O Ibovão da Massa fechando ainda abaixo dos 120 mil pontos, fechou em 119 mil, 119 mil redondo praticamente, né? 119.090 pontos. Então, foi muito leve, vamos botar assim, abaixo dos 119, acima dos 119 mil pontos. Eita ferro. Bom, vamos lá. Seguindo aqui para a Ásia. A Ásia fechou sem uma direção única, né? Então nós tivemos aí a Xangai, né, lá na China, fechando com 0,49% de queda, e nós tivemos Hang Seng, né, em Hong Kong ali, fechando 0,32% de alta. Bom, o que pesou em Xangai que não pesou em Hang Seng? O que pesou em Xangai foram simplesmente os dados de inflação da China, né? Então nós tivemos o CPI da China e o PPI. Bom, o CPI mostrou ali uma deflação. Ambos mostraram uma deflação. O que isso acontece? O que isso acaba gerando na cabeça dos investidores, segundo alguns analistas? Isso acaba pressionando o governo chinês em aumentar seus estímulos para poder aquecer a economia. Então, alguns investidores entendem que isso pode ser positivo, certo? A gente vê ali o petróleo que estava no campo negativo, virou para o positivo, tentando estender as suas altas do que teve ontem, né? Ainda mais que vai ter agora o relatório aí de estoques lá dos Estados Unidos, sai hoje, vamos ver o que traz isso para a gente, então isso pode ser positivo para o petróleo. A gente olhando ali, já que eu falei do petróleo, já vou passar aqui a cotação. O petróleo está nesse momento em 83 dólares e 22 cents, né, o WTI, e o Brent trabalhando na casa de 86 dólares e 80 cents, né? Então está subindo forte, né? Está tendo uma boa alta, ainda mais que o índice DX também está ali bem neutro, né? 0,12% de queda. Isso também está fraco frente às emergentes, então isso pode fortalecer a questão das commodities, beleza? Falando de commodities, deixa eu passar também então aqui o minério de ferro, já que a gente falou de China e falou de commodities. Bom, minério de ferro em Dalian fechou basicamente no 0 a 0, né? 0,07% de alta, né? E em Singapura está acima de 1%, né? 1,9%. Então, isso pode impactar positivamente na nossa querida Vale, nas nossas queridas mineradoras. Vale que na ADR lá nos Estados Unidos já trabalha na casa de 0,73% de alta, Rio Tinto 0,71% e BHP na casa de 1% ali de alta, beleza? Então isso pode ser positivo aqui para o nosso Ibovão da Massa. Vamos entender o que está acontecendo. Depois vou botar o gráfico do Ibovão e a gente faz uma análise rápida, beleza? Bom, olhando para a Europa, né, que está no campo positivo hoje. Eita ferro, deu uma coceira no olho aqui. Bom, que está no campo positivo hoje, né, muito ainda foi impactado não somente pelo governo italiano, que deu aquela recuada em relação aos impostos que ia cobrar, né, do lucro extra dos bancos, né, o resultado extra dos bancos. Então, deu uma recuada sobre esse imposto. Então, isso acabou trazendo um alívio maior para cima do mercado. Então, os bancos que ontem estavam cedendo, acabou hoje dando aquela virada,
né? Então, isso ajuda os mercados europeus a fechar no campo positivo. Então, a gente teve ali Alemanha com 1,2% de alta, a gente vê CAC da França também com 1,36% de alta, Reino Unido fechando ali com 0,85% de alta, então está sendo bem positivo. E Itália com 1,82% de alta. Então, tá show de bola, beleza? Futuros americanos tendenciando uma abertura positiva, mesmo depois que a Moody's deu aquele corte na classificação de crédito, né, de vários bancos ali, né, uns 10 bancos pequenos, né, e médios, lá nos Estados Unidos. Isso pesou em Tóquio, por exemplo, porque, como a gente já veio falando há um tempo atrás, Japão tem uma posição grande em relação aos títulos norte-americanos, né, do governo norte-americano. Então, quando começa a ter algum burburinho em relação ao setor bancário, ao setor financeiro, isso acaba pesando por parte dos investidores que estão fora, né? Então, por isso que até mesmo o Nikkei, se a gente olhar, o Nikkei fechou no campo negativo, fechou ali com 0,53% de queda. Então, esse humor continua pesando, essa informação continua pesando ali por parte dos investidores globais, beleza? Bom, olhando aqui agora o nosso Ibovão da Massa, vou preparar aqui para vocês o gráfico e foi, beleza? Bom, tá ali Banco do Brasil, depois a gente vai falar sobre o Banco do Brasil também. Bom, o Ibovespa fez um candle até bom, né? Então chegou a ter uma recuada muito forte e depois veio diminuindo as suas perdas, né? Chegou a bater ali nos 117 mil pontos, fechou aí na casa de 0,20% de queda, né? 0,24%. Então fechou aí nos 119.090 pontos, beleza? Não conseguiu ficar acima dos 120 mil pontos. Mas olhando esse candle, ele abriu, teve uma abertura, né? Veio aqui embaixo, fez uma mínima nos 117.500 e recuou, ou seja, a galera tomou bastante ações do nosso Ibovão da Massa. Isso fez com que reduzisse significativamente as suas perdas, beleza? Então, eu vejo aqui até mesmo como positivo. Vamos ver o que vai acontecer hoje no nosso Ibovão. Show? Bom, olhando aqui o cenário, né, o portfólio do Ibovespa, nós tivemos basicamente o setor bancário, né, bem dividido, né, o Itaú e o Bradesco, né, o Bradesco teve um relatório decepcionante, né, vamos botar assim, muitos analistas não gostaram. O Itaú, muitos falam que foi decepcionante. Na minha visão, eu vou dar minha visão, na minha visão não foi decepcionante. Na minha visão, acho que foi até um bom resultado frente ao cenário que se pintou. Certo? Eu acho que o Itaú teve um bom resultado. Depois, se você ainda não olhou o relatório do Itaú, dá uma olhada, né? Dá uma olhada no relatório. Tá lá no site, é só você pegar, bota no Google ali, YouTube 4RI. Pronto, Itaú RI, você vai chegar no site de relações com investidores do Itaú. Ali você consegue pegar o relatório, né? Que saiu a divulgação do balanço do Itaú do segundo trimestre. Show? Então, o setor financeiro pesado, né, pelo resultado desses dois bancos que saíram, muitos não gostaram. Itaú até eu gostei, Bradesco eu não gostei tanto. Bradesco que chegou a cair deu uma recuada, deu uma recuada, ó. Teve aí uma reviravolta, vamos botar dessa forma, né, de 0,50% basicamente aí de alta. Itaú ficou praticamente neutro, né, 0,22% de queda. Nós tivemos aí Banco do Brasil cedendo 0,7%, né, de queda. Nós tivemos a nossa querida Vale cedendo aí 0,65%. Vamos ver hoje como o Vale vai se comportar, né? Porque o minério de ferro ele fechou em leve alta em Dalian e lá em Singapura já está em forte alta, né? 1,9% de alta. Então, pode ser que isso tenha repercussão positiva no setor aqui de materiais básicos. Então, se o setor de materiais básicos vier positivo, o setor financeiro der uma aliviada, né? Pode ser que a gente tenha aí um Ibovespa hoje no campo positivo, até porque o cenário lá fora ele está de um cenário um pouco mais positivo, né? Mais positivo do que para negativo. Os dados vindo da China pesam aqui no Brasil? Pesam, tanto é que pesou na nossa querida Vale, porque quando a gente vê as importações e exportações fracas, hoje a gente vê a inflação caindo, na verdade uma deflação
ali. Isso pode gerar na cabeça do investidor que o governo precisa estimular o quanto antes, já que a meta de crescimento da China ela é audaciosa, né? Ela é audaciosa. Então precisa crescer, a China precisa crescer, certo? Petróleo e gás, que é um outro setor que pesa bastante, né? Teve ali, ficou basicamente neutro. Então pode ser até mesmo esse setor que tenha segurado um pouco mais a questão do nosso Ibovão da Massa, né? Dessa queda, porque se o petróleo estivesse em queda, Petrobras viesse para baixo e o restante, né, Prio e a 3R viesse muito para baixo, pode ser que o nosso Ibovão da Massa ele não recuasse, né? Não reduzisse as suas perdas. Show? Bom, olhando o dólar fechou basicamente no 0 a 0, né? Então bateu ali praticamente muito próximo da nossa LTB, né? Nessa linha de tendência de baixa, respeitando aqui a questão da linha de resistência que é nos 4,98, né? Os R$ 5 ali é uma faixa de preço, né? Resistência e suporte é uma faixa de preço, não é um preço exato. Então tem aqui no Descomplicando Finanças, tem um vídeo explicando sobre suporte de resistências e médias móveis. Depois, se você quiser, pode olhar lá. Bom, respeitou aqui, fechou em 0,03% de alta, né? Abriu o gapado e veio fechar aqui o gap, mas fechou acima ainda do fechamento anterior, levemente. Beleza? Bom, vamos ver aqui como é que está o nosso tempo. Dá para a gente falar aqui do Banco do Brasil. Aproveitar que o Banco do Brasil está aqui na tela. O Banco do Brasil que fez aquela máxima histórica lá em R$ 52,00 e depois começou a fazer uma realização, né? E nessa realização acabou quebrando a linha a LTA que estava traçada aqui, beleza? Então, vou tirar essa LTA daqui, né? Vou tirar essa LTA daqui e a gente vai trabalhar com uma LTB curtinha aqui, né? Dá para a gente fazer isso aqui. Bom, o que acontece? A gente tem uma linha de tendência de baixa aqui em Banco do Brasil e o ativo está fazendo essa acumulação aqui, né? Banco do Brasil vai ainda lançar o seu resultado, certo? Vamos ver como é que vai vir o resultado de Banco do Brasil, certo? A maioria dos bancos que eu tenho visto, eles estão aumentando a linha de PDD, né? Devido à questão de inadimplências. Saiu um relatório dos bancos falando sobre o spread bancário. Qual seria o spread ali, né? A composição dos juros. Nós temos 34% que é a composição desse spread em relação à inadimplência, certo? O Banco do Brasil ele é menos exposto à pessoa física, ele tem muito mais exposição à pessoa jurídica e ao agro, né? Médias e grandes empresas e o agronegócio. Então, se o PDD do Banco do Brasil tiver um aumento muito grande, né? O PDD, que é a provisão de devedores duvidosos, ele reduz o lucro, certo? Ele reduz o lucro, mas o banco só aumenta o PDD se tiver um risco alto em relação à inadimplência. Se isso ocorrer, aí pode ser que o Banco do Brasil possa ceder um pouco mais, porque aí tem esse programa Desenrola, beleza? Mas a galera está preocupada com a inadimplência, né? A situação do Brasil, a maioria da população está endividada, certo? Então, os bancos que têm mais exposição à pessoa física, ok, aumentar o PDD faz parte do jogo. Depois, quando o cenário se recuperar, esse PDD ele volta para dentro do balanço e reverte como lucro, beleza? Ele aumenta o lucro, que vai reduzir o PDD. Então, esse dinheiro volta para dentro do jogo, vamos botar assim. E caso o Banco do Brasil aumente o PDD, a gente vai ver ali como é que está a questão da inadimplência. Aí a gente vai ver que as indústrias, né, as empresas, o agro também está devendo, né, está com risco alto. Então, estaria pessoa física e pessoa jurídica com risco alto. Aí o cenário pode ser um pouco mais azedo na minha visão, olhando para um longo prazo. Porém, quando a gente olha o Banco do Brasil ainda tem um preço sobre valor patrimonial de ação ainda com desconto muito bom, né? Ainda com desconto muito bom. Então, vocês que têm aí seus assessores de investimentos, busquem com eles relatórios para poder ele te mostrar e tudo. Acho que seria interessante dar uma olhada com carinho em Banco do Brasil. Show? Bom, vou botar a Trisul aqui, né? Porque Trisul é uma das queridinhas também, né?
Trisul é uma construtora, né, que depois começou o ciclo de aumento de taxa de juros, né, alguma coisa desse tipo, veio lá de cima, né? Então teve uma queda vertiginosa, basicamente, né? Então saiu aqui dos R$13 e veio só caindo, chegando a fazer mínima. Estou sempre fechando aqui. Chegando a fazer mínima ali a 2,79, né? Os analistas da Cash, eles já vinham mencionando sobre Trisul, né? Então começamos uma cobertura muito boa em Trisul, né? Muitos clientes nossos pegaram Trisul, né, aqui embaixo e já estão aí com bom resultado. Excelente, outros clientes começaram a pegar também. Então tá muito bom. Olhando aqui no semanal, Trisul está trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos. Aqui pode ser que tenha aquela resistência muito forte, né? Então vai ser um pouco mais difícil ganhar os R$ 7,18. Mas ganhando essa região dos 7,18, né, tem essa resistência aqui de 7,52, pode ser até que passe direto. Vamos ver, né? Torcendo aí para a Trisul. Não é recomendação de compra e nem de venda. Lembrando isso aqui. Vocês têm que analisar o perfil de investidor de vocês, conversem com o assessor de investimento de vocês, certo? Aqui não é recomendação de compra e nem de venda, pelo amor de Deus, tá? A gente só está aqui falando sobre o ativo. Show? Bom, a gente não se estender muito, vamos para a nossa agenda agora. E hoje nós temos às 8 horas da manhã juros sobre a hipoteca, né? Juros da hipoteca de 30 anos lá nos Estados Unidos. É um setor que tende a gerar crescimento econômico, então é bom acompanhar como é que está os juros da hipoteca, se está subindo, se está caindo, o que está acontecendo com os juros da hipoteca. Beleza? Aqui no nosso Brasilzão, nós temos às 9 horas da manhã venda no varejo anual, né, que vai sair ali às 9 horas da manhã, e às 11h30 nós temos a variação de estoque de petróleo bruto, né, o petróleo em Cushing lá dos Estados Unidos. Então, se vier um estoque negativo, né, abaixo do que está no esperado, e até mesmo abaixo do anterior, a gente pode ver aí o petróleo mais forte ainda, beleza? Bom, e às 11h30, o estoque ali de derivados, que é o estoque de gasolina, que vai sair também. Show? Bom, esses foram os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, beleza? O Ibovão da Massa está gerando aquela volatilidade normal. Tem bastante coisa que ainda acabam vindo a pesar, né, aqui no nosso Ibovespa, né? Então, nós temos a questão lá do governo, né? Então, tem a questão do PAC, né, que tende a voltar aí. A gente está falando de um orçamento ali de 240 bilhões de reais, né, sobre toda a gestão do governo Lula. Vamos ver. Esse PAC, ele tende a fazer muitas obras estruturais. Isso pode aquecer a questão de emprego. Crescendo emprego, cresce renda. Crescendo renda, cresce consumo. Então, gera crescimento. Então, pode ser que isso seja positivo. Ah, Vinícius, mas lá no passado o pessoal roubou e tal. Não vou falar nada, né? Vamos botar o seguinte. Tende a gerar emprego e tende a gerar crescimento, renda para a população. Certo? Então, na minha visão, eu vejo com bons olhos. Agora, o que o governo faz ou deixa de fazer, infelizmente, não está na minha gestão, né? Não sou eu quem decido isso. Bom, vou trazer aqui alguns balanços, né? Então, nós tivemos a Braskem reportando prejuízo de 771 milhões, né, no segundo trimestre, menor que o resultado do ano passado, né, que foi 1,4 bi. Movida registrando também prejuízo, né, de 17,9 milhões de reais no segundo tri desse ano, revertendo o lucro de um ano antes, né? O EBITDA ficou em 890 milhões, né? Teve uma alta de 1,7%. 3R Petróleo registra produção média diária de 51 mil barris dia, né, em julho, alta de 13%, bem excelente, né, aumentando a sua produção, 3R Petróleo. Gerdau vai pagar dividendos. Raia Drogasil registra lucro líquido de 363 milhões, né? A gente está falando aí, mesmo com o lucro líquido, ficou abaixo de 2,4 na comparação anual. O EBITDA já foi positivo, né, em 788 milhões, uma alta de 2,3% em relação ao mesmo período.
Metalúrgica, Gerdau, lucro líquido ajustado de 2 bi, né? Mas teve uma queda aí de 50% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. E a Gerdau teve um lucro líquido ajustado de 2,14 bi, mas teve uma queda também de 50% frente ao mesmo período. Olhando aqui a Curry, registra lucro líquido de 124 milhões, um aumento de 34% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Show? Agora tem aqui Meluz, né? Cash 3, que a galera também gosta, né? Registra prejuízo consolidado de 6 milhões de reais, né? Caindo, teve uma melhora de 73%, ou seja, o prejuízo no ano passado foi maior. E a Enjoei, né, também teve um prejuízo líquido de 5 milhões, basicamente, e uma redução aí de 79% do prejuízo do ano passado. Né? Ano passado teve um prejuízo de 18 milhões. Beleza? Fras-le teve aí um lucro líquido atribuído aos acionistas e controladores, né, de uma alta aí de 45% em relação ao ano anterior, né? 97 milhões. E a Engie, que é uma empresa redondinha, né? Vale a pena você estudar a Engie. A Engie é uma empresa muito bacana para se estudar, uma empresa, na minha visão, muito redondinha, registrando lucro líquido aí de 800 milhões de reais no segundo TRI, um aumento de 56% na comparação anual. E o EBITDA ajustado de 1,7 bilhão, né, uma queda de 5,2% em relação ao mesmo período. Ou seja, o EBIT, o lucro operacional, teve uma queda, porém o lucro líquido teve uma alta significativa. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Hoje, no fechamento do pregão, tem mais balanço para sair, vamos entender, vou trazer para vocês. Se vocês querem ver esse relatório que eu estava lendo para vocês aqui na íntegra, entrem lá no canal do Telegram da Cashwise, que você vai receber esse relatório. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!